Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o advogado petista. Esse advogado é aquele advogado que defende o Alexandre de Moraes. Eu estou chamando ele de advogado do Alexandre de Moraes, de tanto que ele defende o Alexandre de Moraes com suas decisões aí autoritárias. Pois bem, neste debate, o Caio Coppola dá uma verdadeira surra de argumento neste advogado. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! E como a gente pode interpretar essa decisão do comitê nos Estados Unidos? Porque é a lei brasileira contra brasileiros, mas também contra perfis que estão em uma rede americana. Algumas decisões do Moraes foi também contra a própria empresa, né? Como no caso do X. Na sua avaliação, Coppola, as determinações de Moraes esbarram na soberania dos Estados Unidos? Ele, como juiz aqui, está alcançando a soberania lá? Sim, na medida em que ele cerceia direitos e garantias fundamentais, direitos humanos de cidadãos americanos ou de cidadãos que estão sob a tutela americana, né? Daí o critério de jurisdição por domicílio nos Estados Unidos, que é o caso aqui também dos jornalistas, dos influenciadores, às quais o meu estimado debatedor se referiu. Eu queria deixar uma coisa muito clara, não se trata de impor ou de uma guerra de soberanias. Não, é ponto pacífico no debate público, e eu digo isso porque todos os principais veículos de mídia concordam, e eu citaria aqui especialmente a Folha de São Paulo, que em editorial disse que a censura de Alexandre de Moraes tende a acabar. É reconhecido publicamente, isso é ponto pacífico no debate esclarecido, que as medidas violam não apenas cláusula pétrea, o artigo 5º, né, que consagra a liberdade de expressão, mas mais especificamente os artigos da Constituição que vedam a censura prévia. Não existe nenhuma norma brasileira que determine a remoção de perfis de contas em redes sociais. E é disso que se trata, né? É engraçado bater no peito e se orgulhar de um juiz que supostamente não possa visitar o Mickey, porque quem não pode visitar o Mickey? Quem que está sujeito a essas penalidades de restrição a visto e especialmente as sanções econômicas que trata a tal da Lei Magnitsky? Essa é uma lei de proteção aos direitos humanos. Quem que fica sujeito a ela? Os grandes tiranos, os grandes autocratas, os grandes violadores de direitos humanos. E a essa turba que o nome de Alexandre de Moraes provavelmente vai se juntar. E não vai se juntar num movimento autoritário. Não, a gente está falando dos Estados Unidos da América, uma democracia com quase 250 anos, um país com uma tradição democrática muito maior que a nossa, que inclusive inspirou a nossa democracia, o nosso sistema presidencialista de governo, como todas as outras democracias contemporâneas. E lá, o Congresso americano, por maioria na sua Comissão de Constituição e Justiça, seria o equivalente, na verdade, é o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, sem grandes dificuldades, já vai passar para o plenário. E essa lei vai, com certeza, ser aprovada. E os americanos, mais uma vez, vão sinalizar para o mundo a importância da proteção dos direitos e garantias fundamentais. Um país que não respeita a liberdade das pessoas de se expressarem e de criticarem as suas autoridades, ou o seu sistema de votação, ou o que quer que seja, inclusive o seu poder judiciário, não pode pleitear nenhum dos outros direitos. É por isso que a questão do free speech, da liberdade de discurso, ela é basilar e ela consta da primeira emenda da Constituição americana, que por sua vez, se não me falha a memória, é do ano de 1789, pessoal. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Vai ser uma vergonha para o Brasil ter um ministro da Suprema Corte aí junto com tantos autocratas, oligarcas corruptos, narcotraficantes e toda a sorte de violadores de direitos humanos, né, e das leis internacionais, ter lá uma autoridade brasileira representada nessa lista, mas é o que vai acontecer se o Alexandre de Moraes, como diz a Folha de São Paulo e como é ponto pacífico no debate público, continuar impondo medidas de censura que violam a Constituição brasileira e tratados internacionais. Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes ele já pode dar tchau para o Mickey, para o dólar, quiçá para o sistema financeiro internacional. E dessa vez não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos.
Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, Trump Media e Rumble, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade, os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, aqui é outra manchete da CNN Brasil de hoje. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do Tio Sam. Mas, finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF.
Ô Vitor, você vê uma guerra de soberania, os Estados Unidos puxando de um lado, o Brasil de outro, e especificamente essas determinações de morais que estão sendo questionadas pelo Comitê Americano esbarram na soberania dos Estados Unidos, ainda que pautadas em lei brasileira? Basília, os Estados Unidos elegeram um projeto capitaneado pelo Trump, que para muitos cientistas e especialistas que debatem e analisem sobre a democracia, trata-se de uma pessoa autoritária, com cunho autoritário. A primeira medida que o Trump tomou ao assumir o governo nos Estados Unidos foi anistiar aqueles que atentaram contra a democracia nos Estados Unidos. Eu sou daqueles patriotas que defendem a soberania do Brasil, não daqueles patriotas que defendem a soberania dos Estados Unidos. Então, é muito grave uma tentativa de empresas privadas com deputados republicanos extremistas tentarem coagir o ministro do Supremo Tribunal Federal em razão da sua condução no processo que atentou contra a democracia brasileira. Esses autocratas que o Caio cita são aqueles que estão sendo procurados pelos extremistas do Brasil. Então, nós queremos esse modelo de democracia, esse modelo de democracia que agride a imprensa, que tenta constranger embaixador, que constrói canal paralelo de comunicação, que organiza plano golpista, essa democracia a gente não precisa. Inclusive, a gente precisa afastar e enterrar esse entulho autoritário que ainda se faz presente no Brasil. Agora, as decisões do ministro Alexandre de Moraes ocorreu não contra influenciadores, mas pessoas que alimentavam a máquina de mentiras existente no Brasil. E é dever de toda empresa estrangeira ter uma representação no Brasil. Acontece que essas empresas, por terem um alinhamento ideológico, tentam se esconder e proteger aqueles que atentaram contra a democracia no Brasil. É disso que se trata. Então, eu espero que os Estados Unidos tenham sobriedade para preservar a relação histórica de diplomacia que existe com o Brasil e não abrace uma ideologia extremista e coloque isso à frente dos interesses dos dois países. Está literalmente todo mundo junto e misturado. Me parece que o Lula agora vai fazer aí um jantar. Ele vai dar um jantar de gala. Evidentemente, porque as pessoas convidadas são pessoas de alto nível, são pessoas de gala, são pessoas de gabarito, então o jantar tem que ser de gala e o jantar do Lula vai ser nada mais, nada menos do que para os ministros do STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, isso é o que está rolando aí. Isso são as especulações, eu acho que não são somente especulações, porque eu acho que já tem matérias de jornais falando sobre esse jantar, certo? E tudo isso vai acontecer às vésperas aí do julgamento do Jair Bolsonaro, olha só. Tudo isso também vai acontecer com todo esse turbilhão de acontecimentos referente a essa questão, a esse imbróglio diplomático que se tornou, né? Elon Musk, Donald Trump, X, Rumble, advogado do Trump que vem para cá e dá entrevista e detona Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes que fala que não tem medo do Trump, das sanções do Trump, das multas do Trump. Alexandre de Moraes que fala que não tem medo das ameaças do Trump, né? Que não tem medo de perder visto, que não tem medo de perder passaporte, que não tem medo de ficar sem entrar nos Estados Unidos para ir visitar a Disney. Rapaz, o negócio tá ficando feio. E no meio de tudo isso, no meio dessa bagunça toda, desse monte de acontecimentos, o Lula resolve dar aí, obviamente, um jantar. Esse jantar do Lula que eu estou chamando de jantar de gala. E não foi somente para os ministros
com certeza não foi somente para os ministros do STF, né? O PGR também foi convidado aí para esse jantar, né? Mas me parece que já houve uma recusa por parte do PGR, né? Porque o PGR também tinha que estar presente. Mas me parece que ele já deu uma recuada e falou que não vai, me parece que não vai participar do jantar. Mas os demais membros do STF me parece que estão convidados, me parece não, estão convidados e vão aí participar do jantar, né? Qual será a postura? Eu queria ser uma mosquinha, né? Para ir lá e ver qual será a postura aí do André Mendonça e do Nunes, do Marques Nunes, né? Qual é o nome dele? Nunes Marques, né? Os ministros lá que o Bolsonaro indicou para o Supremo, né? Então eu queria ser uma mosquinha para ver qual será o comportamento desses dois ministros nesse jantar de gala promovido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas vésperas do julgamento do Jair Bolsonaro aí pelo Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu se vai ser na turma ou se vai ser no plenário, né? Então, qual é o interesse, o real interesse de se fazer um jantar, né, nesse nível aí e convidar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Será que é uma reunião? Governo federal se reunindo com o judiciário, e o judiciário com decisões importantes para tomar, e o judiciário com um conflito, né? Mais especificamente, um membro do judiciário com um conflito direto com os Estados Unidos, com os congressistas dos Estados Unidos, agora diretamente com o presidente Trump dos Estados Unidos, com ministros do presidente Trump, né? Que no caso é o Elon Musk. Então a coisa tá daquele jeito. E aí o Lula, né, vai dar aí esse jantar justamente para dar uma apaziguada aí e ver, uma apaziguada em relação ao judiciário, né? Porque já estão juntos, na verdade, né? Já estão juntos e misturados. E aí, me parece que esse jantar aí, além das tratativas em relação ao destino do Jair Bolsonaro, me parece que também é para tratar da questão diplomática aí, porque o Itamaraty está envolvido nessa bagunça toda aí. O Itamaraty soltou notas, o Itamaraty falou bobagem aí em relação ao governo Trump. E o Trump também nem deu muito ouvidos para essas potocas aí que o Itamaraty soltou em relação ao governo Trump. E, na verdade, o que está acontecendo é que o governo Trump não está nem aí para a reunião dessa galera, não está nem aí para o que o Alexandre de Moraes está falando, para que o Lula está falando, enfim. O fato é que eles estão se organizando, eles estão dando os pulos deles, e isso tudo está acontecendo porque está rolando um tremendo medo por parte tanto do judiciário, tanto por parte do STF, exclusivamente Alexandre de Moraes, e também um medinho, um cagaço por parte do Lula e do seu governo, né? Que é aí essa questão diplomática que envolve o Itamaraty e tudo mais,
e também diretamente o Lula, né? Porque o Lula ele está com a berlinda, com a corda no pescoço aí referente ao destino econômico do Brasil, e isso envolve diretamente os Estados Unidos, porque se os Estados Unidos começam a meter sanções aqui no Brasil, já era game over. Porque imagine sanções, né, vinda dos Estados Unidos com o Brasil na situação que está. Aí, meu amigo, é pedir para sair, joga a toalha e tchau. Vamos ver o que vai acontecer depois que terminar essa reunião do Lula aí com os ministros do STF. Vamos ver o que vai acontecer com relação ao destino do Alexandre de Moraes, né? Porque o destino dele em referente aos Estados Unidos não é muito interessante. E vamos esperar para ver qual vai ser a próxima história para a gente contar aqui no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.